Boa tarde, pessoal. Estamos aqui iniciando mais um webinar de hoje. O tema do webinar de hoje é Soluções em Acionamentos Schneider Electric para o segmento metalúrgico e siderúrgicos. Agora eu vou passar a palavra para o Camilo Pedra. Olá pessoal, boa tarde a todos. Eu sou o Camilo Pedra. Eu vou compartilhar aqui a tela, já vou fazer minha apresentação também. Legal. Bom pessoal, eu sou o Camilo, trabalho na Schneider há mais de 8 anos. Por boa parte desse tempo eu trabalhei muito com a parte de engenharia de aplicação, né, a qual a gente desenvolvia algumas atividades mais práticas, né? De visitar os clientes, dar treinamento, falar de algumas das nossas ofertas, né, de algumas das nossas soluções. E mais recentemente, há aproximadamente 2 anos, eu estou com função que é chamada de chefe de produto de algumas atividades da Schneider, dentre as quais uma delas é a nossa linha de inversores de frequência, soft starters, né, que é um dos principais tópicos, né, que a gente vai abordar hoje nas aplicações para esse mercado, né, que a gente chama de MMM, né. Pois bem, começando aqui a nossa apresentação, acho que vale a gente mencionar o que cabe dentro desse conceito das aplicações que a gente vai tratar hoje. Então, na visão da Schneider, né, nessa nossa visão de mercado, de segmentos de mercado, nós costumamos classificar todo esse nicho de aplicação de siderurgia, metalurgia, como um grupo chamado MMM, ou Triple M. E a gente costuma fazer uma análise como um todo das aplicações-alvo desse segmento, né? E para nós, a Schneider, isso é uma estratégia, né, de investimento, principalmente de soluções, porque é um mercado que está em grande ascensão, né? Só para a gente, antes de entrar com os detalhes mais técnicos, em nível de aplicação, a gente vai trazer um ponto que é das principais notícias, né, que entre 2024 e 2028 vamos ter um boom, segundo a IBRAM, de investimento dentro desse setor, seja para projetos novos ou também para a expansão dos projetos já existentes. Então, o segmento, principalmente nas regiões de Minas Gerais e Pará, que são dos principais polos das minas, né, que temos, ou também, principalmente muito forte em Minas, né, como um dos principais estados do Brasil que tem essa representatividade do mercado de mineração, temos um grande boom de investimento nessa área. Então, só colocando aqui, abrindo parênteses, antes da gente entrar nos detalhes das aplicações, falar como que são as tendências de mercado para esse segmento, tá? E o principal ponto é, então, quais são as principais dores que a gente vai tentar solucionar com as nossas tecnologias? Então, a gente destaca aqui das 3 principais dores e desafios, né, para os clientes que têm esse perfil do Triple M, né, que o primeiro deles, né, que é o que a gente traz aqui como um todo, são as resistências a mudanças e as novas tecnologias, né. Então, a gente encontra com o perfil, né, para esses clientes, algumas resistências, né, por conta de, às vezes, não conhecer uma tecnologia nova, né, às vezes ter receio de implantar uma tecnologia, às vezes ela não performar de acordo com o que é o esperado para aquele produto, né. O segundo tópico que também que a gente traz como uma das principais dores dos clientes, seria que são processos muito críticos, né. Então imagina uma hora parada de um equipamento desse que produz uma grande quantidade de minério, né. Uma hora parada desse equipamento pode provocar um caos gigantesco na produção. Então, esse é um dos grandes desafios, né, como a gente trabalhar com operação contínua. É claro que toda operação requer uma manutenção preditiva de preferência, mas como minimizar os efeitos dessas paradas dentro do processo produtivo. E o último tópico que a gente traz aqui, que é o que a gente vai fazer um trabalho mais ativo, são nas obsolescências dos equipamentos de campo. Então a gente tem hoje muitos parques instalados com grande quantidade de equipamentos obsoletos. E a gente fala obsoleto de questão de muitos anos, de mais de 15 anos, que o produto muitas das vezes já saiu até da fase de serviço, mas por ser um produto extremamente robusto, não se deu esse cuidado para fazer essa abordagem, né, mais a nível de atualização das ofertas, né. Então aqui os nossos principais pontos que a gente vai tentar abordar com as nossas soluções é atacar isso daí, trazer uma tecnologia nova, uma tecnologia que vai garantir um processo mais contínuo, livre de paradas, né, não programadas, e também com uma tecnologia mais nova, com mais modernidade, para a gente se adaptar às tendências da indústria 4.0.
Então, eu peguei aqui como um exemplo, a gente vai atacar aqui algumas aplicações e falar de algumas soluções, mas aqui um exemplo clássico de uma aplicação de uma mineração, né, como um todo. E o nosso foco vai ser apresentar alguns produtos, principalmente voltado ao nível de inversores de frequência, de como a gente pode abstrair, e a ideia aqui não é só falar sobre, o inversor de frequência, ele só vai controlar a velocidade do motor, não é isso. Controlar a velocidade do motor, qualquer inversor faz. O nosso objetivo é falar de funções que tem incorporada no produto, que a gente consegue abstrair o máximo para as nossas aplicações. Como a gente tirar proveito disso e qual que é o retorno, né, financeiro, de tempo, ou mesmo de segurança que a gente vai ter utilizando essas tecnologias. Então aqui é um quadro geral de um processo completo de mineração, desde um processo de uma mina, onde é extraído, né, o material bruto, até todo o processo de britagem, moagem, né, espessadores, toda a parte de extração de água, né, de filtração, todo o processo das máquinas de pátio, né, toda a parte até, né, o ship loader, que é a última etapa, que é onde o minério é embarcado dentro do navio. Então, só para a gente ter uma ideia que dentro desse processo como um todo, de todas dessas partes de um processo de mineração, a gente vai ter um elemento principal, que é o que vai ser controlado, que são os motores. Então a gente tem uma série de motores, seja no processo das esteiras, então para você movimentar essa máquina de pátio de um ponto a outro, você tem uma esteira. Para você fazer a movimentação do minério que passa por essa esteira, você tem uma série, uma infinidade de motores, e esses motores muitas das vezes estão com o eixo dele acoplado, e aí você precisa ter um controle para garantir que seja, que todo esse minério seja colocado de uma maneira homogênea para não ter perda de torque dentro dessa esteira. Você também tem processos de extração de água, de bombas, né, que vão fazer essa extração. E também você vai ter um equipamento aqui, que é um dos principais que a gente vai tratar aqui, que é a ponte rolante, que é onde você vai movimentar esse material, elevar esse material até colocar ele no navio para que ele possa ser enviado, né, para outro lugar, enfim, para ser beneficiado. Pois bem, então vamos começar com um dos primeiros casos aqui, que é uma solução que a gente trabalha com balanço de carga. Tá? Então, dentro desse equipamento chamado ponte rolante, que ele é utilizado para fazer uma movimentação de carga, há um dos grandes desafios, porque seja em um espaço aberto, seja num espaço fechado, há um dos pontos críticos, que é ele estar sob efeito de forças externas. Então, imagine que você está movimentando um material, e aí bate o vento, né? Às vezes é uma ponte rolante, a gente está falando de metros, uma ponte de um tamanho muito elevado, e aí bate o vento nessa ponte, ela está elevando um determinado material, e pela ação do vento, ela vai começar a gerar movimentação. Ou às vezes pode ser muitas das vezes até pela inércia da carga. Você issa uma carga, começa a movimentar essa carga, seja ela no movimento de rotação ou de translação, ela, pelo efeito dela, pelo centro de massa da carga, ela começa a ter esses efeitos de balanço. Qual que é o grande problema desses efeitos de balanço, né? Isso daí, dependendo da intensidade, você pode, né, dependendo se for no ambiente externo e bater muito vento, isso foge um pouco do nosso controle. E aí pode ser que ocorra até o tombamento do material que a gente está içando. Então há um certo cuidado até por questões de segurança. Então, quando você vai fazer essa movimentação, muitas das vezes você trabalha com uma área, um espaço que ele é aberto, né, que é controlado, que é fechado, para que outras pessoas não consigam acessar, mas dependendo das condições que você está trabalhando nesse ambiente, o vento pode bater, e aí essa carga movimentar, balancear, e aí muitas das vezes, dependendo da intensidade, ele pode vir a tombar e provocar um acidente. E esse tipo de acidente ele é muito comum, né, de acontecer, e é o ponto que a gente vai tratar essa dor aqui. O que a gente traz como solução? Para esses tipos de caso, para esses casos de balanço de carga, a gente costuma trabalhar com uma solução, um sistema chamado sistema anti-sway, ou traduzindo seria anti-balanço. O que consiste nesse sistema? A gente costuma trabalhar com uma arquitetura, né, composta por alguns inversores de frequência que vão fazer o controle dessa ponte rolante e um controlador que vai fazer essa gestão. Basicamente, dentro dessa movimentação que a gente vai operar a ponte rolante, ele costuma simplesmente balizar o movimento da ponte, seja no movimento de translação ou de rotação,
equilibrando principalmente pelo centro de massa que ele vai ter, o centro de massa da carga que ele está içando. E aí o sistema faz isso através de alguns sensores, através da leitura de corrente, né, do movimento de içamento, sensores que vão estar espalhados pela ponte rolante, e essa leitura e esse controle vai te dar essa solução chamada antibalanço. É uma solução que muitas das vezes tem um custo baixíssimo de investimento, né, dependendo do tamanho dela, o custo maior vai ser, principalmente dependendo do tamanho da ponte rolante, vai ser do inversor que vai içar ela. Mas dentro de um pacote como um todo, é uma solução que tem um custo, né, um custo-benefício elevado e um custo de investimento, né, de implementação baixíssimo. Né? Então, qual que é o grande benefício dessa solução antibalanço? Você conseguir operar essa ponte rolante sem ter esses efeitos ou minimizando esses efeitos externos que vão provocar esse balanceio da carga, né? Seja por ações de vento, seja por ações da própria inércia da carga que você está içando. Então, o objetivo é operar essa ponte rolante estavelmente. Tá? Pois bem, então o que, que a nossa solução consiste? A gente tem um equipamento chamado inversor de frequência, que eu vou destrinchar um pouquinho mais sobre ele, que ele tem uma série de funções nativas no produto, que quando a gente casa essas funções, a gente consegue abarcar essa solução com mais precisão na operação. Então, eu destaco aqui 3 funções que já tem dentro do produto, e que a gente parametrizando essas funções dentro do inversor de frequência, a gente consegue ter essa função do antibalanço executado. A primeira função que a gente traz é uma função chamada elevação de carga em alta velocidade. Então, quando a gente está fazendo o içamento de uma ponte rolante, ou seja, um movimento de elevação da carga, isso não precisa ser só de minério, pode ser de vidro, pode ser de qualquer carga que a gente vai movimentar de um ponto a outro. Quando a gente faz essa movimentação de elevação, muitas vezes a gente quer operar a nossa ponte rolante e içar a carga, né, do movimento de tirar ela da base até um ponto mais alto, num movimento muito mais rápido. Quando a gente faz isso, alguns sistemas, alguns equipamentos, alguns outros inversores podem detectar uma falha, né, quando você manda ele partir, porque nesse movimento de partida dele, de inércia, ele vai subir a carga com uma velocidade, com um torque muito alto. E aí esse torque muito alto eleva-se também a corrente de partida. Então a gente tem uma função do nosso equipamento que o prepara para fazer esse içamento de carga, ou seja, ele dar um torque maior para o inversor de frequência e, consequentemente, para o motor, dar uma corrente maior para que ele consiga içar essa carga já com uma velocidade maior. Além disso, também, casando com essa função de elevação de velocidade, há uma outra função dentro do produto que chama detecção de cabo frouxo. O que consiste nessa função? Então, primeiro a gente casa essa função de elevação em alta velocidade. Prepara o inversor para subir a carga com uma velocidade mais alta. Só que um efeito físico que acontece muito quando a gente vai elevar um material de um ponto a outro é que quando a gente trabalha com uma ponte rolante, seja por corda ou por qualquer outro material que a gente vai içar, às vezes a corda que prende esse material ela está frouxa. E aí, quando a gente manda içar de uma vez, pode acontecer 2 efeitos, 2 acidentes que são muito comuns também de acontecer em içamento de cargas. O primeiro deles é, caso seja o caso menos grave, vamos assim dizer, é que quando você puxa de uma vez, a corda que vai fazer, né, o cabo que vai estar levantando esse material, ele pode sofrer um efeito que é o efeito da corda de violão, né? O que é esse efeito de corda de violão? Quando você estica uma corda muito forte, ela forma aquele formato de gangorra, de pêndulo, né? E ela vai batendo de um lado ao outro, até ela tensionar, tracionar total. Então, quando você puxa de uma vez uma corda, né, de uma velocidade muito rápida, e ela tem uma força muito grande, um peso muito grande embaixo, e você manda puxar, nesse efeito dela esticar, a corda ela vai fazer esse formato de uma corda de um violão. E aí, qual que é o efeito crítico disso? Dependendo da posição que ela tiver, esse arco que ela forma, ele pode atingir uma região, um raio, né, de cobertura muito grande. E aí pode ocasionar de um acidente, de bater em algo que tiver ao redor dele. Outro efeito que é muito comum de acontecer quando você está içando uma carga e faz esse içamento de uma velocidade muito alta e tem o cabo frouxo, é literalmente o cabo romper. E aí estoura o cabo, né? Você puxou de uma vez.
E aí não estava preparado, o peso é muito grande. E só de uma vez, dependendo, né, das condições que está sendo instalado, o cabo ele estoura. E é comum de acontecer. Né? Você puxou de uma vez, a corda estoura. E aí você vai ter toda aquela criticidade, fazer a manutenção, fazer a perícia do que aconteceu, do que levou. Então a gente tem a primeira função, preparar o equipamento para trabalhar nas condições de içar uma carga pesada numa velocidade maior, e o segundo efeito de você detectar se a ponte rolante está com o cabo frouxo. E aí o que o nosso inversor de frequência vai fazer? Quando você der o comando de partida para ele ligar, ele vai fazer. Isso é num instante de tempo muito curto, assim, em questão de poucos segundos, é muito rápido o que ele vai fazer. Ele vai fazer um giro para sentir literalmente o torque, ele vai fazer essa leitura da corrente, ele vai sentir o torque que ele está tendo para fazer, né, esse içamento de carga. Então, imagine que a carga está na parte de baixo, o inversor está lá em cima, e nessa corda que ele está tracionando, né, que está içando o material, se ele sentir que a corda girou, que ele girou o motor sem ter um torque considerável, ele vai detectar a função de cabo frouxo, vai entrar essa função de cabo frouxo, protegendo a sua aplicação de cometer esse risco, né, de içar de uma vez e ele não ou ele tensionar ou ele estourar o cabo. Então ele vai fazer um giro, e isso é num instante de tempo muito rápido, para detectar se tem torque, né, se está tendo um torque e uma tensão no cabo. Caso tenha, caso ele sinta que está tendo isso, aí ele permite você içar numa velocidade mais elevada e possibilitar o controle. E aí, por fim, para a gente ter esse controle agora na solução completa do antibalanço, a gente casa a nossa solução com um controlador de máquina, que vai te possibilitar, além de você gerenciar todo o processo, porque a gente tem, basicamente, num controle de uma ponte, é, isso é no mínimo, mas podem ter mais. No caso, são 3 inversores, mas podem ter mais, dependendo da condição da ponte. Mas normalmente o básico vai ter um inversor para elevação, um inversor para translação e um outro inversor para fazer a rotação da ponte. Então, a gente trabalha com esse movimento sincronizado dos 3 inversores, casando o movimento deles e principalmente mensurando o peso da carga e o centro, né, o centro de gravidade, o centro de massa que essa carga vai ter para fazer o movimento, né, da carga. Ponto positivo. Então, para fazer a implementação, né, para quem for fazer a implementação dessa solução numa aplicação real, há já bibliotecas prontas, o equipamento é preparado e já há bibliotecas prontas que vão te reduzir em cerca de 25% do tempo de implementação, né, dessa solução na sua ponte rolante. Né? Já tem bibliotecas que já otimizam, e qual que é o recurso da biblioteca? Ela otimizar para você a parametrização do produto, o controle do produto, né, para você adaptar na sua ponte. E essa solução, ela é versátil, ela adapta você para você trabalhar numa ponte rolante, num troller, numa grua, em qualquer outra aplicação que vai ter esse movimentação, né, esse efeito de você trabalhar com uma movimentação sem ter esse balanço. E essa é uma solução que a gente apresenta para os nossos clientes, que já é uma solução testada, validada e principalmente certificada pelo próprio fabricante do equipamento. Em termos práticos, então, vamos ver. No primeiro caso, como que é uma solução sem a função antibalanço. No segundo caso, uma solução com a função antibalanço. Reparem que em ambos os casos, nós tivemos uma mensuração de um tempo, isso é um tempo real de uma operação, e utilizando um sistema antibalanço, muitos dos clientes perguntam qual que é o benefício que eu vou ter em termos de tempo para a operação da nossa ponte. Em termos práticos, nas aplicações que a gente validou da solução, que a gente implementou, a gente conseguiu chegar num valor de 20% da redução do tempo de operação da sua ponte. Então imagine, digamos que você demorava 4 minutos para fazer a operação da movimentação da sua ponte rolante. Você passa a fazer essa operação em 3 e pouquinho. Você ganha em tempo de operação da sua ponte. Além de você ganhar em tempo de operação, ou seja, o tempo de controle da ponte, isso também vai te garantir uma segurança humana, ou seja, você vai evitar, né, riscos, não somente humanos, mas estruturais também, que imagine que bate o vento, enfim, que ocasione todos esses efeitos externos que podem provocar
uma queda na própria ponte ou no tombamento do material que você está içando. E ela, além disso, ela vai te possibilitar um controle maior da ponte, ou seja, um controle estável e mais rápido. Então, reduz o tempo de operação, te traz segurança e te possibilita um controle mais estável da ponte. Então, todos esses benefícios a gente consegue ter utilizando e implementando essa solução do controle, né, da ponte rolante no efeito do sistema antibalanço. Outro efeito que a gente traz também aqui para vocês, outros recursos que a gente traz, outras funcionalidades. Tem algumas funções, principalmente máquinas de peneira, né? Peneira de vibração, que são máquinas que a gente costuma falar que ela tem um desequilíbrio de carga. Então, imagine uma peneira, né? Aqui eu trouxe um exemplo de uma bomba chamada cavalo de pau, mas esse efeito do desbalanceio de carga a gente consegue, né, puxar para uma máquina de peneira, né, de peneiramento. E aí você tem esse desequilíbrio da carga, você tem esse efeito de balanceio, né? E nessas características dessas aplicações, você tem um movimento de subida, um movimento de descida, e muitas das vezes nessas aplicações, na grande maioria das vezes, acontece um efeito físico chamado regeneração de energia. Então você tem a máquina que gira, né? Então um motor, né, como carga, como equipamento, ele tem dois efeitos, né? Você pode trabalhar com o motor, que ele vai converter energia elétrica em energia mecânica, em giro, e do contrário também, né? Se você estiver girando a ponta do eixo do motor, você consegue gerar energia na ponta dele. Esse efeito dele gerar energia é o efeito chamado regeneração, que ele funciona como gerador. O mesmo equipamento, o mesmo motor que a gente alimenta, ele gira, ele do contrário pode girar e ele gerar energia. Esse efeito de gerar energia, né, na sua maioria das vezes, essa energia ela volta para o inversor de frequência. E aí o inversor de frequência ele precisa de uma certa maneira dissipar essa energia, né? A gente fala, né, que na natureza a gente não cria energia, a gente precisa gastar ela. Então o inversor de frequência, o motor ele vai gerar essa energia para ele e de alguma maneira essa energia ela vai ser dissipada. Ela precisa ser dissipada. Se a gente não tem um equipamento apropriado para isso ou condições apropriadas para isso, essa energia ela vai ser dissipada na eletrônica do produto, nos próprios EGBTs, na parte do capacitor, no diodo. E isso, em médio ou longo prazo, ou muitas vezes até instantaneamente, pode provocar a falha do equipamento, né? Quais que são as medidas e as adoções que o pessoal tem utilizado para isso? Eles utilizam, né, montado juntamente com o inversor de frequência, uma resistência de frenagem, para que essa energia que volta, que ela é regenerada, ela passa pelo barramento DC do inversor e ela vai ser, de uma maneira térmica, dissipada, né, através das resistências de frenagem. E isso a gente utiliza muitas das vezes em peneiras, né, peneiras de vibração, nessas bombas cavalo de pau de extração, no movimento de elevação de carga também, né, você tem uma ponte rolante e você vai fazer o movimento de descida da ponte, né, você também tem esse efeito também. Então, para essas aplicações que regeneram, a gente tem uma função dentro do nosso inversor chamado ENA, que quer dizer Energy Adaptation, que ela consegue aproveitar essa energia que o motor gerou e ele aproveita essa energia em próprio uso do inversor de frequência, ou seja, ele consegue pegar essa energia, aproveitar ela para que ele possa usar ela no outro movimento, no movimento de giro. Então, por exemplo, aqui, enquanto ele está regenerando, essa energia que regenera volta para o inversor, e quando ele tiver que girar o motor, ele aproveita essa energia que ele regenerou para fazer um movimento contrário. Então é como se o equipamento ele conseguisse se retroalimentar nesse movimento de regeneração. Qual que é o benefício que a gente tem dentro desse efeito de regeneração de energia, de reaproveitar a carga? Primeiro ponto, muitas das aplicações, dependendo da intensidade dela, e a gente vai fazer uma análise mais aprofundada da aplicação, a gente consegue, muitas das vezes, dispensar a necessidade de um resistor de frenagem. A gente consegue eliminar o resistor de frenagem e, consequentemente, a gente tem uma redução do custo, né, de um resistor. E a gente também tem um efeito da economia de energia, né? Porque ao invés da gente puxar toda a nossa alimentação da rede elétrica e alimentar o inversor de frequência, a gente vai puxar o que vai ser o complementar daquele que ele está regenerando. Então, a gente, em vez de puxar 100% da rede elétrica, a gente vai puxar, por exemplo, 80% e 20% vem desse efeito
de regeneração de energia. Então a gente gera com isso uma economia. Então traz dois benefícios bem legais para nós, que é dispensar a necessidade de uma resistência de frenagem e segundo, você ter uma operação mais sustentável, né, com uma economia de energia para sua aplicação. Né? E o último ponto que eu trago, né, de aplicação, em termos de aplicação visual, é um efeito também que dentro daquele processo a gente vê que para trabalhar com o segmento de mineração e siderurgia, a gente não tem só movimentação de cargas, né? A gente não tem somente movimentação de sólidos, esteiras e tudo mais. A gente tem setores dentro da planta, e aí cabe a gente fazer a abstração das oportunidades que a gente tem de pontos de bombeamento, né? De extração de água, de movimentação de fluido. E a gente tem uma função bem legal também, que muitas dessas aplicações há bombas submersas, né? Dentro desses pontos, dentro de uma planta, que provavelmente você vai precisar extrair água para fazer o beneficiamento do material, ou mesmo para fazer a refrigeração de um material. Então você vai precisar dessas bombas para fazer a extração dessa água. E muitas dessas bombas, elas estão submersas. E aí que é um ponto de dor, um ponto de operação crítica que acontece, que ela está bombeando o material, né? E aí, às vezes, como no exemplo aqui do vídeo, entrou um material mais sólido, um material que muitas das vezes ele pode entrar dentro do controle da bomba. E aí, o que ele vai acontecer com ele? Ele vai provocar, né, o travamento da rotação do motor, do rotor. E ele trava a rotação dele. O que vai acontecer de efeito negativo? Para o processo, né? O motor vai tentar, a bomba vai tentar girar, ela vai estar travada, vai subir a corrente do motor e ele vai alarmar falha. Entra em falha, estado de falha. Aí o operador da planta tem que se deslocar grandes distâncias para chegar. Muitas das vezes essas bombas estão numa profundidade muito grande, ele vai ter que despender quase meio período do serviço dele para remover essa bomba, às vezes vai precisar até de equipamentos externos para fazer a remoção dessa bomba, para às vezes ser um material bem pequeno que entrou lá e ocasionou o travamento dela. Então, olha o prejuízo que teria que ter para fazer a operação dessa bomba submersa que entrou lá, que entrou o material. E aqui a gente pode até abrir um pouco mais a nossa mente de não somente olhar a aplicação de bombas, bomba submersa, qualquer outra aplicação que pode provocar, né, esse tratamento dele. Né? E aí, qual que é a solução que a gente traz dos nossos equipamentos, dos nossos inversores de frequência, para contornar esse problema, para solucionar esse problema? Há um efeito chamado anti-jam, ou seja, anti-obstrução, que quando entra esse material, né, que vai ocasionar o travamento dele, o inversor de frequência ele vai detectar que o motor, que a bomba travou, e a corrente vai subir, então ele faz a leitura através do torque, né, então quando vai lá ele vai forçar, então, ou seja, vai subir o torque do motor, ele detecta essa subida do torque, e aí ele entra dentro dessa função. O que essa função faz? Ele cria movimentos intermitentes, né? Ou seja, ele roda para um lado, roda para o outro, roda para um lado, roda para o outro. E numa quantidade de vezes que você parametriza, numa velocidade que você parametriza, ou seja, ele é bem adaptável à característica da aplicação, e ele faz esse movimento, né, para remover o material. Removendo o material, detectando que o material foi removido, ele segue a aplicação. Ele gera um alarme para o operador que no dia tal, no horário tal, ele entrou na função anti-obstrução, mas ele não vai parar o seu processo, evitando que o operador se desloque e perca uma boa parte do seu período de trabalho para ter que remover, né, esse material, que às vezes pode ser um material muito simples, que entrou lá. Ponto positivo, e aí assim, o legal dessa função também, que a gente consegue trabalhar com ela, é que ela pode ser de maneira ativa, ou seja, quando realmente de fato aconteceu o travamento do motor, ou de maneira preditiva, porque às vezes você está bombeando um líquido lá, um fluido, e aí o material vai acumulando no fundo do poço ou do reservatório. E esse acúmulo que estiver acontecendo, ele vai, até de uma maneira mais, depende de um tempo, né, do material, do fluido que ele está movimentando, esse grande acúmulo no fundo pode de fato provocar, né, esse travamento. Às vezes não entrou de fato lá o material, mas o próprio acúmulo no fundo dos resíduos pode ter provocado isso. E aí o que é legal? Você pode colocar essa função para acontecer de maneira ativa, que é essa pelo torque,
ou de maneira preditiva, ou seja, a cada 10 partidas da minha bomba, na 11ª ela executa essa função anti-obstrução. Então você não precisa necessariamente esperar, você pode ir, para evitar, por exemplo, o acúmulo, você pode fazer, né, pelo número de vezes que você partiu, né, a sua bomba entrar na função. E aí por que ela não roda sempre para o mesmo lado, ou seja, porque ela não roda mais para o reverso? Porque muitas das vezes bomba a gente não pode rodar no reverso, porque você pode provocar, né, o desparafusamento dela, desparafusamento do eixo dela, e aí cria um problema, uma situação muito mais grave. Então ela roda, mas já corrige. Então são todas operações controladas, sem gerar, né, nenhum problema no ativo, né, que é a bomba. Então ele roda, já corrige, roda, já corrige, roda, já corrige. E isso gera uma movimentação e um processo mais contínuo de operação. É claro que, se for um material mais sólido, né, um material que vá, de fato, provocar o travamento dela, aí ela entra em falha, né, se ela não conseguiu remover dentro daquele número de vezes que ela estava programada para operar, ela não vai forçar, né, a bomba para não danificar ela. Então ela vai entrar na função, não conseguiu romper, remover, aí ela gera um alarme, gera uma falha para o processo, e aí a gente vai ter que tomar uma ação de correção, né, removendo a bomba, fazendo a limpeza e tudo mais. Mas na grande maioria dos casos, que é só um material pequeno que entrou lá, que travou ela, a gente consegue, né, remover e seguir, né, a operação da nossa aplicação, sem ter paradas, sem ter perdas da nossa produção. Seguindo aqui, e os últimos 3, né? Se tem mais recursos que a gente pode abstrair do equipamento, podemos sim, né? A gente trouxe mais os últimos 3 nichos de aplicação também, que a gente pode discorrer um pouquinho sobre os usos dos inversores, que é o load sharing, o multi-drive link e o backlash. Primeiro ponto é um chamado load sharing, né? Qual que é o princípio de funcionamento? Então a gente pega naquela primeira slide que a gente viu, dos nichos de aplicação que a gente tem, né, para utilizar inversores de frequência dentro das aplicações de M. E a gente tem uma esteira, naquelas esteiras que percorrem longas distâncias, e a gente fala de distâncias quilométricas, e imagine o seguinte, você vai ter vários motores, então essas pontes elas são percorridas por vários motores para fazer, né, a movimentação dessa esteira, né, que vai ter lá um material minério desse, que você vai você vai movimentar de um ponto a outro. Então você tem vários motores espalhados por essa esteira, e esses motores são controlados por inversores de frequência, em sua maioria das vezes, controlados por inversores de frequência. E há uma função que é chamada de compartilhamento de carga. O que seria esse compartilhamento de carga? É uma função que você comunica 2 inversores, você casa a comunicação entre esses 2 inversores, para que eles se gerenciem, um conversando com o outro, um trocando informação um com o outro, para fazer o equilíbrio do torque da aplicação. Qual que é o ponto positivo disso? Então você vai ter, né, uma esteira homogênea, ou seja, às vezes você vai ter mais material de um ponto ou do outro, mas a movimentação dela, os inversores conseguindo se comunicar, eles conseguem gerenciar o movimento do motor para buscar essa homogeneidade, esse equilíbrio na operação. E aí evita, por exemplo, de um lado da esteira estar puxando mais, porque está com menos carga, e o outro lado está conseguindo girar menos, porque está com mais carga. Então o que o inversor faz? Ele consegue fazer a leitura do torque dele, e ele gerencia o movimento dele para buscar o equilíbrio. E isso evita, por exemplo, da esteira se romper. E isso acontece muito. A própria esteira, se de um lado puxa mais, do outro puxa menos, você tem mais carga de um lado, ele vai começar a estirar o material, ou seja, a esteira vai começar a sofrer estiração, e aí pode ter os rompimentos dela. E aí você às vezes vai ter que fazer a parada da esteira, você vai ter que ir lá fazer a limpeza do material que está sobre ela, para fazer a recauchutagem dela, para fazer selar ela, para colar ela, para evitar que ela rompa durante a operação nominal. Então olha só que interessante, você vai ter um lado com mais carga puxando de um lado, e o outro com menos carga puxando numa velocidade que eles dois estão em equilíbrio, para garantir que o movimento seja mais homogêneo, né? Então você vai ter um inversor conversando com o outro, gerenciando o outro, para buscar esse equilíbrio na movimentação. Então, pegando máquinas que têm esse processo mais longo de operação, a gente pode utilizar esse recurso, né, e garantir, né, uma operação mais homogênea. Outro efeito também, que é muito parecido com essa função, e aí é uma função chamada multi-drive link, que você consegue colocar múltiplos inversores também dentro dessa mesma rede,
né? E aí você pode dispensar muitas das vezes a necessidade de um CLP para fazer o gerenciamento desse movimento. Então você tem uma plaquinha de comunicação, ou mesmo pelo próprio Drive, né, com essa plaquinha você faz a comunicação entre eles, e aí você vai ter um mestre gerenciando os outros, né, comandando os outros, fazendo uma gestão mais ativa da sua aplicação, né? Benefício dele, você pode dispensar a necessidade de um CLP. E por fim, a gente vai ter uma função chamada backlash, que isso é muito utilizado em máquinas que têm engrenagens, né, em aplicações que têm muita engrenagem. E qual que é o ponto disso? Quando você tem a dentição das engrenagens e você faz o movimento delas, se tiver uma folga nas engrenagens, ou seja, entre um dente e outro que vai fazer a movimentação, dependendo da onde esse dente pega, por exemplo, digamos que você tem aqui a movimentação delas, e se, por exemplo, não tiver exatamente alinhado entre uma engrenagem e outra, e ela bater em um momento mais na saída dela ou mais para o canto, você faz uma tensão diferente nos dentes. E isso, se você bater mais para cá ou mais para cá, você pode provocar uma tensão entre os dentes. O que essa tensão faz? Ela, dependendo do tempo de operação, ela vai provocando fissuras, né, rachaduras nas dentições, e intensificando essas rachaduras, pode provocar quebra do dente da engrenagem. E aí, quando tem a quebra dos dentes da engrenagem, ela vai rodar seco, né? Ela vai rodar vazio, sem bater, sem ter a batida para fazer o arraste. Então, quando você faz a correção dessa folga de engrenagem, você consegue fazer uma movimentação, né, minimizando esses efeitos que vão ser direto no dente dela, né? Então, o que esse inversor faz? Ele tem uma função chamada backlash, que ele vai fazer no movimento da partida dele, né, ele vai conseguir fazer uma regulagem, principalmente fazendo uma leitura do torque. Então você faz, e isso é bem interessante porque aonde o dente estiver de um lado para o outro, isso muda o torque, né, que vai fazer a movimentação do motor. Então ele vai fazer esse ajuste da partida dele para evitar que ele gire sempre tendo esse desgaste, né, ou seja, se ele rodando seco ali sem pegar entre um dente e outro. Essa função ela serve diretamente para reduzir o desgaste entre os dentes da engrenagem e também, né, remover, né, essa fissura que pode vir, né, não remover a fissura, mas evitar que forme-se fissuras entre os dentes da engrenagem, né. Aqui é um exemplo de uma dentição pequena, mas você pode trabalhar em proporções muito maiores. Todos esses recursos que a gente comentou com vocês, desde a de load sharing, backlash, as de bomba que a gente viu, são funções que tem nos nossos inversores, que são funções nativas, exceto o específico da anti-sway, que a gente vai precisar de um controlador para casar essa solução e fazer a movimentação mais completa. Mas a elevação de alta velocidade, a função do cabo frouxo, a função do Energy Adaptation, a própria função do anti-jam, né, que é o anti-travamento, anti-obstrução, load sharing, multi-drive link e o backlash, todas elas já estão incorporadas no produto e a gente não precisa pagar mais para ter essa solução nas nossas aplicações. E aí o que a gente traz utilizando essas funções? Né, o que a gente consegue ter agora fazendo uma análise mais gerencial do nosso projeto? Redução no custo de instalação de cerca de 10%, ou seja, pegando projetos maiores, isso pode ser muito expressivo. A gente vai ter perda de material, desperdício de material em 5%, são estudos que foram feitos usando os nossos inversores e mensurando os benefícios que o cliente tem nas aplicações dele. Isso só em termos de utilização do inversor. Quando ele entra em operação, aí os benefícios crescem muito mais. E aí entra em aumento de vida útil do motor, né, você vai ter uma operação do motor muito mais controlada, muito mais cadenciada. Então a gente vai ter uma série de outros benefícios que são, como posso dizer, intrínsecos à aplicação do inversor, né? A gente pode estar utilizando ele, né? E aí, mostrando um pouquinho dos nossos quadros de inversores de frequência, essas funcionalidades a gente vai ter inversores que se adaptam muito ao nicho de mercado que a gente vai estar trabalhando, né, os nichos de aplicação. Todas essas funções que a gente viu, elas se encontram dentro dessa família de inversores chamado Altivar Process, que eles são inversores de frequência muito orientados à aplicação de... Tem a família do 600, que é para aplicação de bomba e ventilação, e a linha do 900, que é destinada para aplicação de torque constante, né, que seria no caso das aplicações pesadas, a gente tem, nesse caso, o 900, né, que é aplicação de moinho, ponte rolante, né. Mas aí você fala, Camilo, beleza, às vezes a minha aplicação ela não vai exigir tudo isso, eu quero uma aplicação mais simples, só quero fazer o controle
da operação da ponte ou controle do meu motor convencional, eu não preciso dessas aplicações. A Schneider tem produto? Temos produtos também. A gente vai ter uma linha nossa também, chamado Easy, que é o 310 e 610, que eles são inversores que também têm uma condição de comercial diferenciada, frente a um inversor de premium, mais premium, que ele vai te atender o que você precisa. Então a gente tem hoje soluções que vão se adaptar às necessidades das aplicações do cliente, desde uma aplicação mais simples, que não demanda de tantas funcionalidades, até os produtos mais premium, né, que tem mais recursos, que precisam de mais funcionalidades, comunicação integrada, ou com acesso a outros protocolos para entregar, né, uma solução muito mais completa para o nosso cliente. Então, dentro dos nossos quadros de inversores, a gente consegue atender as necessidades, né, dos clientes em todo o nicho de aplicação. E aí a gente fala dos nossos inversores, né, dessa linha do ATV 930, que é esse inversor de frequência orientado para essas aplicações de triple M, a gente consegue utilizar ele em um nicho muito vasto de aplicações. Por exemplo, no caso do segmento, né, podemos utilizar ele na parte de guindaste, como a gente viu na elevação de carga, ponte rolante, gruas, na parte de transportador, na parte de moinhos, né, até bombas também a gente consegue estar utilizando ele, né? Ou seja, esse produto ele expande muito mais os nossos nichos de aplicação utilizando os inversores de frequência, né? E você não paga mais para ter essas funcionalidades incorporadas no produto. Você também pode direcionar a utilização dele para outros segmentos. É claro que eles vão ter outras funções para se adaptar àquelas aplicações, mas em suma, ele é o cara mais ideal para a gente trabalhar em mineração. Utilizando esse inversor, a gente costuma falar que ele é um drive orientado para serviços, né? Um inversor de frequência destinado para aplicações de serviço ou de processos industriais. Quando a gente faz a utilização desse inversor de frequência nas aplicações, a gente costuma mensurar o quanto de benefício tem. Aqueles que a gente viu, que eram os 10% e tudo mais, são quando você adota o inversor de frequência para sua aplicação. Esses daqui já são os benefícios que a gente tem utilizando o inversor de frequência na nossa aplicação. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma gestão energética, ou seja, uma redução de consumo de energia em até 50%. Há um estudo que é feito, e esse é um estudo bem legal, e a gente tem uma ferramenta chamada Motor Manager Design, que ele serve para calcular para a gente esse efeito da eficiência energética. Não são todas as aplicações que vão trazer uma redução de eficiência energética assim, de uma maneira viável que justifica o investimento de um inversor, no sentido assim, eu vou usar o inversor de frequência para ter eficiência energética. Tem aplicação que te traz um retorno muito mais expressivo e muito mais rápido. Tem outras aplicações que não vai ter essa redução rentável, mas você pode ter, né, outros benefícios utilizando o inversor de frequência, como o aumento da vida útil do seu motor ou do seu ativo, uma operação mais controlada, com controle de velocidade, essas funções que servem, por exemplo, para uma função de segurança que a gente pode estar utilizando, mas esse efeito da economia de energia, a gente encontra principalmente quando a gente utiliza o inversor, quando são aplicações que a gente fala de torque quadrático, que é bomba, que é ventilador, né, que são esses tipos de aplicação, que se a gente reduzir cerca de 20% da rotação desses equipamentos, ou seja, a gente sai de 60 Hz, que é a operação cheia dele, e vai para 48 Hz, por exemplo, essa simples redução de 20% da velocidade traz para a gente uma redução de consumo de energia de cerca de 50%. E isso é calculável por conta da característica da aplicação, né? Depois a gente tem outros webinars sobre eficiência energética, a gente mostra isso. Então o inversor de frequência ele traz uma série de benefícios e esses benefícios são totalmente mensuráveis pelo próprio equipamento. Então o nosso equipamento ele traz, sem a necessidade, por exemplo, de um multimedidor de energia, ele traz na própria tela dele, nas funcionalidades dele, o quanto de energia ele está economizando frente a uma partida direta. E trazer esses dados que eu digo são dados que você pode extrair do produto e colocar num relatório, né, num relatório para justificar, muitas das vezes, o investimento que você vai estar fazendo no produto. Então ele vai comparar assim, ó, dentro daquele período, e ele consegue armazenar esses dados até 15 anos. Você consegue ter relatórios diários, relatórios semanais, mensais e anuais, com esse histórico salvo na memória do próprio produto
por 15 anos, para até 15 anos, e aí você consegue puxar todas essas informações e falar, ó, nesse período o inversor gerou X reais de economia. Você coloca dentro dele o custo do seu quilowatt-hora dentro do inversor de frequência e deixa ele operar. E aí você abstrai essas informações por ele mesmo, e ó, sei lá, em um mês ele gerou X reais, né, de economia. Em um ano ele conseguiu gerar tantos por cento aqui em economia. E aí você consegue com isso calcular o seu payback, ou seja, o quanto de retorno de investimento você teve pelo próprio inversor de frequência, né? E ele, depois daquele tempo de payback, ele vai só te gerar, né? Claro, vai te gerar retorno financeiro, né, do investimento que você, ou seja, ele já vai se pagar dentro da operação e depois de um tempo ele vai só gerar retorno para você, como se fosse um investimento. Por isso que a gente fala que muitas das vezes o inversor de frequência ele é um investimento para sua aplicação. Ele vai ter um custo maior do que uma partida direta, mas no decorrer da operação dele, ele vai estar te trazendo retornos, né, financeiros, retornos da própria proteção da aplicação, da versatilidade da aplicação que ele te traz, e aí você consegue justificar, muitas das vezes, o investimento que você fez, em tanto tempo ele se paga. A gente tem uma ferramenta que é chamada Motor Manager, que ele consegue, através dos dados que você imputa na ferramenta, que você insere na ferramenta, ele consegue estimar para vocês em tanto tempo o inversor vai se pagar. Então você coloca lá, potência do motor, corrente, as características da aplicação, ou seja, como que é o modus operandi da aplicação, quanto tempo esse inversor vai ficar rodando, quanto tempo essa bomba vai estar operando, e aí com base nesse tempo que você tiver operando, ele já vai gerando o cálculo para você. É claro que aí você depois pode adicionar outros fatores, como manutenção do equipamento, troca do ativo, mas dentro daquele modelo de operação controlada, ele vai te trazer esse retorno de quanto tempo esse inversor vai se pagar. E aí, para mostrar para vocês, o último slide aqui é quais são as funções que tem dentro desses inversores. Então, ele tem funções para processos, e aí a gente viu aquelas aplicações que a gente viu, funções de energia e funções de inteligência que te traz essa conectividade e esse acesso aos dados em tempo real, via local, remoto, de qualquer lugar que você tiver, você consegue puxar essas informações, puxar esses dados e fazer o monitoramento da operação da sua aplicação. E é tudo isso para a gente tentar aliviar as dores dos clientes de um processo crítico que não pode parar, de uma tecnologia que muitas vezes está obsoleta e a gente atualiza para uma tecnologia mais moderna, e aí esse receio que é natural do ser humano para uma tecnologia nova, para uma funcionalidade nova, embora seja nova, que a gente já tem muitas aplicações rodando, a gente já tem case de sucesso dessas aplicações rodando, para muitas das vezes auxiliar o nosso cliente na tomada de decisão para fazer o seu investimento no melhor produto para a sua aplicação. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês da apresentação sobre os inversores, e eu deixo esse espaço para dúvidas. Tem duas perguntas aqui. Para estes modelos de inversores, a IHM é descartável? Caso seja, eu consigo fazer a parametrização armazenando os parâmetros na IHM e repassando para os outros inversores? Boa, excelente pergunta. IHM no produto, né, do inversor de frequência, principalmente desse modelo da linha do 930, ela é destacável, você consegue removê-la do produto, e ela é compatível com todos os inversores daquela linha do 930. Então, do pequenininho até o maior, ele compartilha a mesma IHM. E aí você consegue fazer a parametrização do drive, fazer a parametrização dele, salvar essa parametrização na própria IHM dele, e você consegue armazenar várias parametrizações, pegar esse IHM, chegar em um outro drive que seja com as mesmas configurações, encaixar dentro dele e descarregar essa parametrização. E olha só que legal, você ganha tempo na hora de parametrizar o produto. Então você consegue armazenar esses dados na IHM, e a IHM ela é textual, ela é em português, remove essa IHM, conecta no outro equipamento e descarrega essa parametrização nele. Então ela vira como se fosse um pendrive, você puxa, encaixa no outro e descarrega. Tem uma outra pergunta aqui. A pessoa que perguntou, né? Entramos em um período de sustentabilidade,
como nós sabemos, né, é um tema muito forte hoje na maioria das empresas. O quanto os inversores de frequência geram impactos positivos para esse tema. Muito boa pergunta. E esse é um ponto legal, né? A gente pode ter, né, essa análise que a gente faz da eficiência energética do inversor, seja ela no consumo de energia, ou seja, no gasto de energia, ou seja ela na maior vida útil do ativo que a gente está controlando. Então, por exemplo, nesse ponto que eu falei para você do impacto, né, de um consumo numa bomba e numa ventilação. Se a gente pegar hoje um acionamento via partida direta, né, um contator, um disjuntor associado e comandando aquela bomba, ele vai te gerar um consumo de X. E por que ele te gera um consumo de X? Porque a velocidade do motor, o consumo do motor, vai ser sempre naquela mesma velocidade, ou seja, ele sempre vai estar operando na velocidade máxima. É como se você fosse dirigir um carro. E aí você vai dirigir um carro, você vai estar pisando no acelerador e no freio ao mesmo tempo. Você vai precisar tentar fazer o controle do carro dessa maneira. Então, é um sistema que gasta-se muita energia. Quando você coloca o inversor de frequência, você consegue ter um equilíbrio nesse gasto de energia, ou seja, no consumo do motor. E como você faz essa gestão? Na velocidade de rotação do motor. Então, se você roda o motor com uma velocidade mais baixa, logo você vai puxar menos tensão, menos corrente da sua rede elétrica. E isso diminui o consumo dele, né? E é que traz aquela situação da eficiência energética, né? Se você... E isso é calculável, isso é calculado, né? Que aplicações de bomba e ventilação, por exemplo, elas possuem uma característica que é uma relação quadrática. Por isso que a gente fala de torque quadrático, porque ela tem uma relação quadrada entre o torque e a velocidade. Então, ela vai só tentar desenhar aqui para mostrar para vocês. Então é como se fosse o seguinte, ó. Vou pegar um slide mais claro aqui. Acho que eu vou saltar para o último, que é mais fácil para a gente mostrar. Aqui, por exemplo. Então você tem uma curva, por exemplo, de bomba e ventilação, que ela tem essa característica assim, ó, de ser uma curva quadrática. Então você tem aqui a velocidade do motor e aqui você tem o torque dela. E a relação se dá entre torque e velocidade. Velocidade ao quadrado. Quando a gente traz isso aqui para potência, a gente traz uma relação ao cubo. É torque vezes velocidade. Como é ao quadrado, isso vira ao cubo. Então, quando a gente reduz essa velocidade dele, esse consumo, que é a potência, diminui. Se eu reduzo cerca de 20% da velocidade do motor, ou seja, em vez de eu trabalhar no pico dessa curva, trabalhar nessa região, e isso não causa nenhum efeito crítico para a minha aplicação, ou seja, eu não vou ter uma perda de rendimento, eu não vou ter nenhum fator agressivo que iria inviabilizar eu aplicar essa redução de velocidade. O simples fato de eu reduzir em 20%, se eu elevo esse 20% ao cubo, eu tenho uma redução de 50% do consumo. Então imagine você consumir menos energia sem ter impacto na operação da sua aplicação. Então olha só como é interessante. E no estudo que a gente tem, dentro das aplicações de motores dentro da indústria, mais de 50% das aplicações de motores se concentram nesse nicho de aplicação: bomba, ventilador e compressor. Aí você vai ter mais 4, 5% em elevação de carga, mais um pouquinho porcentagem dele em esteiras e tudo mais, mas a grande maioria das aplicações de inversor de frequência, aliás, perdão, de motores industriais, se concentram em bomba, ventilador e compressor. Então você consegue utilizar essa simples redução gerando esse efeito desse impacto positivo no consumo. Então essa é uma visão que a gente fala que é o impacto direto, né? Uma redução direta do consumo de energia. Você também pode ter outros impactos também positivos, né? Que não se refletem diretamente no consumo de energia, mas no investimento de uma manutenção futura. Então, se em vez, por exemplo, de fazer uma manutenção com mais frequência daquele equipamento, o inversor, por trazer uma vida útil mais longa para o seu ativo no regime de operação dele, você consegue ter uma redução também, né, do gasto, né, do seu ativo, da gestão do seu ativo. Mas o que mais, assim, que a gente costuma abrir os olhos dos clientes e falar, ó, se você colocar um inversor de frequência,
ele te traz esse impacto bem expressivo para você em um curto período de tempo. E eu vou até abrir um espaço aqui para mostrar para vocês essa ferramenta, que é uma ferramenta bem legal, e ela é disponível para todo mundo, ela é uma ferramenta de acesso gratuito da Schneider, né, que se você vier digitar aqui na internet Motor Manager, ou MoMA, Motor Manager Design, você consegue ter, e você só cria simplesmente um login para você utilizar essa ferramenta. Para você fazer uma justificativa, então você coloca aqui o login que você criar, para você fazer realmente uma justificativa, um estudo de eficiência energética. E aí ele vai carregar aqui a ferramenta, depois eu posso compartilhar com vocês o link dessa ferramenta, né? Ela faz o estudo apropriado dos nossos inversores, e ela vai carregar, vai ter uma parte aqui escrita, ela já tem em português também, mas você tem uma função aqui chamada Energy Saving, que é a parte de economia de energia. E aí você vai filtrar aqui os nichos de aplicação, por exemplo, o Triple M aqui. A gente vai ver que nas aplicações de metalurgia, mineração, o que realmente vai trazer essa economia de energia vai ser bomba e ventilador. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, bomba, selecionei a aplicação de bomba, bomba centrífuga, por exemplo, você vai colocar aqui os dados da sua aplicação, as características da sua aplicação, e ele vai calcular o regime de operação dela. E aí ele vai te trazer aqui para você no final desse relatório, ele vai te mostrar a solução e ele te gera um relatório que ele fala para você, comparado a uma partida direta, ou seja, esse DOL aqui quer dizer Direct Online, ou seja, uma partida direta, esse inversor de frequência vai gerar uma economia de 45%, por exemplo, né, com esses dados que estão já pré-inseridos na ferramenta, né? E isso vai te trazer um retorno, uma economia, né, uma economia de energia de 45% e um retorno do investimento, ou seja, um payback de 0,3 anos, ou seja, aproximadamente 4 meses. E também uma redução, né, da trazendo muito à tona, né, o tema da pegada de carbono, né, e tudo mais, a redução, né, da emissão de gases poluentes, e ele também te traz o quanto de economia, né, de emissão de gases poluentes você consegue ter por ano também. Olha só que interessante. Então ele te traz uma redução do consumo de energia, ele te traz o quanto de tempo esse inversor se paga quando comparado a uma partida direta, e o quanto de redução de emissão de gás poluente ele consegue fazer no regime de operação dele. E olha só que legal a gente tem essa ferramenta. Final dela, te gera um relatório, você consegue extrair esse relatório, também em português, tem aqui a aba de linguagem aqui, você extrai esse relatório e aí você pode justificar, e tem uma série de curvas bem legais aqui, principalmente curvas de operação e tudo mais, e aí no final dele ele traça esse gráfico aqui pra gente, ó, que aqui essa curva aqui é o investimento que você fez, ou seja, o quanto você pagou para ele. E aqui é o quanto de economia ele está te gerando. Em determinado momento, essas duas curvas elas se entram em intersecção, ou seja, elas se cruzam. E nesse ponto que elas se cruzam é onde o inversor de frequência já se pagou. E após esse período é o retorno de investimento que ele vai ter. Então ele vai se pagar frente ao consumo, o custo que ele teve, né, o custo de investimento que ele teve. Então é bem legal essa ferramenta que ela traz para a gente essa visão, né, de quanto de energia e o quanto de retorno financeiro ela teve, e principalmente, né, essa questão da emissão de gás poluente que ela gera. Então, que ela reduz, né, no movimento do produto. Então, é bem legal essa ferramenta, ela é gratuita, e ela adiciona para a gente for fazer uma proposta comercial, a gente soma ela com a nossa proposta comercial e vira uma proposta técnico-comercial de validação de tecnologia. Tudo bem? Então, pessoal, se não tiverem mais perguntas, gostaria de agradecer a oportunidade da gente fazer essa apresentação, o espaço cedido, né, para a gente, da Schneider, que agradecer muito a Dimensional por essa parceria, por esse espaço. Saiba que a gente está totalmente à disposição de vocês. A gente tem um time hoje de engenharia de aplicação que está a nível Brasil, que está cobrindo cada uma região, um estado, que eles podem sim prestar apoio para vocês, para escolher a melhor solução, para fazer uma análise das tecnologias que vocês têm, para propor, né, os nossos produtos, as melhores soluções, pensando uma relação de eficiência, né, de otimização do processo. Então contem com a gente, estamos à disposição, e agradecer mais uma vez o tempo e a disponibilidade de todos. Obrigado, Camilo. Obrigado pela disponibilidade, pela apresentação aí. Foi um conteúdo bastante relevante, principalmente para mim, que venho aprendendo aí cada vez mais
pelo time de marketing mesmo, aprendendo bastante com o pessoal da Schneider. Camilo, obrigado por mais uma vez e a gente vai se falando aí e até uma próxima. Até mais, pessoal. Obrigado, viu, Thiago e Luciana. Abraços. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.